E aí, galera, tá no ar mais um Yezone. Né? Então, se você de repente não quiser ver o filho de Chuck, você tem que entender o quê? O Chuck teve duas crianças humanas nesse filme, teve um filho ali, né? E a Tiffany voltou a ser humana. É isso que acontece, em resumo. E a partir daí, né, surgiu a promessa dos produtores, do Tom Mancini, de trazer, né, o filme de volta às origens. Né? E aí veio então a Maldição de Chuck. Esse de 2013. Também Isso. foi. Demorou um tempão para poder fazer um novo Ele filme. E o que precisava você respirar, pode. né? Precisa respirar, precisa colocar as ideias no lugar. E o que você ressalta? E você continuou, então. Você continuou Sim. mesmo assim, com a expectativa de que aquilo ali poderia voltar a ser aquilo que você tanto procura no filme da franquia do Brinquedo Assassino. Então, Você tinha aquela esperança já ou não? Você já achava que dali não sairia mais nada legal? olha, eu tinha muita curiosidade de saber como o Dom Mancini ia resolver tudo que ele fez, né? Tudo que tinha acontecido. Ele tinha E ali na sua opinião, ele resolveu? Cara, eu só vou poder te responder isso quando a gente falar do último filme. Mas vamos lá. Eu vou Beleza, responder por. então vamos lá. Eu vou responder essa pergunta agora, estando em A Maldição de Chuck, tá? Depois você me pergunta Tá, ela de novo. vamos, Maldição do Chuck. Em A Maldição de Chuck, ele consegue resgatar, ele consegue até pescar os fãs mais. Como que fala, gente? Os fãs mais antigos da franquia, vamos dizer assim. Né? Porque na Maldição de Chuck ele traz um prelúdio do que aconteceu no primeiro filme. Então ele usa um fanservice muito forte ali, né? Que é você ver novamente o Chuck como humano, uma história que aconteceu antes do primeiro filme e que iria justificar o sexto filme da franquia. Então ele te agarrou ali, entendeu? Os fãs mais saudosistas, entendeu? Ele chamou a atenção nesse sentido, com a promessa de que ia resgatar o filme de novo nas origens dele. Aí, e assim, os trailers mostravam o Chuck com a cara limpa de novo. Como assim? Se ele tava todo costurado, se no próprio filme de Chuck ele tava costurado, foi despedaçado de novo, né? O que aconteceu? Então começou a cutucar os fãs nesse sentido, entendeu? O que tá acontecendo? O que estão fazendo? Né? E aí gerou bastante curiosidade, isso chamou muita atenção. E a promessa de resgatar. Se você se você é novo na franquia e começa pela Maldição de Chuck, você consegue entender, porque ele te explica, né, o que aconteceu no primeiro filme e tal. A história dele é a seguinte: o Charles Lee Ray, ele teve um relacionamento, ele quis se relacionar com uma mulher antes ali dos eventos do primeiro filme, que não era a Tiffany, era uma outra mulher. Só que essa mulher era casada e ele dá um jeito de assassinar o marido dessa mulher que estava grávida. Ela estava grávida e já tinha uma filhinha, tá? E ele estava muito louco por essa mulher. E assassinou o marido dela e levou ela, né? Tava querendo conquistar ela lá. E levou ela pro esconderijo dele lá. E tava tratando ela bem lá. Se tratando bem, né? Tendo ela como uma prisioneira praticamente, né? Mas ele era louco por ela. E queria fazer de tudo pra ficar com ela. E essa mulher, ela arma uma emboscada enquanto ele não tava lá no esconderijo. Ela consegue falar com a polícia e ver mais ou menos o horário que ele estaria ali para eles pegarem o Charles Lee Ray. E aí, o Charles Lee Ray volta para esse esconderijo e começa a conversar com ela, tal, que ia pegar a menina na escola, a outra menina dela na escola, e de repente começam a chegar os policiais nesse esconderijo. E aí eles começam a brigar lá dentro. E aí ele fala que não ia ficar barato. Ele pega a faca, que é a mesma faca que mostra no primeiro filme, que ele usa. Então isso é mais um fanservice que tem. E ele acaba enfiando a faca na barriga da mulher.
E aí ele sai, desesperado, correndo, que aí é onde o policial persegue ele, ele entra na loja de brinquedo, aí a partir daí começa o primeiro filme. E aí ele consegue transferir a alma dele pro boneco e aí desencadeia tudo isso. E aí, voltando pro sexto filme, que é a Maldição de Chuck, o Chuck ele volta pra essa casa aonde essa mulher vivia junto com as filhas dela, junto com a filha dela, aliás, que é a Nika. E ela é paraplégica. Ela é paraplégica por quê? Porque ela levou uma facada, né? A mãe dela levou uma facada enquanto ela ainda estava na barriga. E ela perdeu os movimentos da perna. Então, o Chuck ele é enviado para essa casa para se vingar dessa mulher, né? Que chamou a polícia, que fez, entre aspas, ele acabar transferindo a alma dele pro boneco. Então, por isso que chama Maldição de Chuck. Porque ele vem para assombrar essa família, né, dessa mulher que ele estava interessado antes do primeiro filme. Ele é um filme mais sombrio, ele é um filme mais, né, ele realmente... Se cortou, então, cortou a veia humor. Cortou a veia do humor. E, inclusive, se você pular, se você pegar ele como um filme totalmente novo, né, e você ainda se perguntava, os fãs mais velhos se perguntavam se aquele filme estava ignorando a noiva de Chuck ou não. Por quê? Se você pegar ele na linha do tempo dele, você pode muito bem pegar ele, sei lá, talvez ignorar o 4 e o 5 e começar ali uma maldição de Chuck, entendeu? Então, no começo, pelo fato dele não ter cicatrizes nos trailers, no tal, então ele chegou a se cogitar isso, que o Don Mancini estaria ignorando o quarto e o quinto filme, a noiva e o filho, e fazendo uma continuação a partir do 3, entendeu? Então ele chegou, na sua opinião pessoal, ele chegou sim, não na parte de fã, assim, que por causa dos elementos, ele chegou sim a resgatar a parte sombria e vamos dizer, saudosa das franquias anteriores. Então, você acha que foi... Eu falo mais pela parte, tipo assim, que o pessoal que acompanha poderia respirar aliviado, que tipo assim, o cara entrou nos trilhos de novo. O cara tá entrando nos trilhos. O sentimento foi esse. O cara, ele acordou, ele viu o que tá acontecendo e esse é o caminho. Então esse era o sentimento depois desse filme. Surpreendidos em 2017, chegou o culto de Chuck. O que seria o culto de Chuck, Kalel? Uma sequência direta, obviamente, da Maldição de Chuck. E ele introduz um conceito novo no voodoo. Então, por isso que às vezes os fãs mais saudosistas poderiam ter ficado um pouco mais insatisfeitos. Tá? Insatisfeitos. Mas assim, eu diria que o culto de Chuck ele é 70% bom, tá? E 40% não agrada tanto, tá? Por quê? Tecnologia? Não. Não é tecnologia. É a história dele. Ela peca um pouco no que foi introduzido, que foi justamente o motivo dele chamar culto de Chuck. Ele tem a pegada de terror, né? Ele tem uma sacada muito legal, que eu gostei muito, que é o fato de você não entender o que está acontecendo ali no começo, porque existem vários bonecos agora dentro de uma mesma cena, e você acaba depois descobrindo que existe mais de um Chuck, existe mais de um boneco assassino. E é esse conceito que deu polêmica, tá? Então, de um modo grotesco, o Don Mancini ele vai e coloca assim no roteiro, que o Chuck ele acessou a internet e descobriu que existia um voodoo diferente para ele fragmentar a alma dele em outros bonecos. E ok, mas é aquele negócio, ou você entra na vibe do filme ou você não assiste. Porque não tem como você assistir se questionando a lógica de tudo a todo momento.
A Tiffany envia o Chuck pra Nika no hospício, onde ela tá, no hospital, aliás, num hospital que ela tá internada. Começam a acontecer as mortes nesse hospital. No final, o Chuck ele consegue passar a alma dele pra Nika. Então, 7 filmes. No 7º filme, ele finalmente conseguiu voltar para um corpo humano. Como a Nika, né? E sem um medalhão de Damballa. Eu justifico que seja por conta desse voodoo que ele aprendeu novo. Porque ele não fala as mesmas palavras que ele falava nos outros filmes. Então é justificável por isso. Ele aprendeu um voodoo novo. Entendeu? Só que se você me entender, isso fica um pouco raso, um pouco mal explicado, entendeu? Ainda mais da forma que ele aprendeu. Ele acessou a internet. Tá bom que é um filme mais recente e tal, mas sei lá, fica vazio. Existe, antes da gente chegar no próximo, né, que é o último lançado, mais recente, você sabe saciar essa minha curiosidade, se existe algum spin-off dessa franquia? Isso. Spin-off, não. Não existe, não, que eu saiba, mas assim, eu não... Ele só criou só o Chuck, ele não existe algum outro filme que ele tenha feito baseado no Chuck. Não tem. 2019 foi o ano que foi lançado até então a última versão, né? Vamos dizer versão, porque é um reboot, né? É um reboot. Foi o Brinquedo Assassino. O que você tem pra... que é o nome do primeiro, né? O que você tem a dizer dessa versão, dessa nova versão, desse novo Chuck aí, que ressurge das cinzas do zero?